Olá! As varizes incomodam muita gente. Se você deu uma olhada na sua perna e ficou chateada porque viu alguns vasinhos ou mesmo está cheia de varizes e você não sabe o que fazer, saiba que você não está sozinho. Praticamente 40% dos adultos convivem com ela, sendo que as mulheres têm mais propensão de terem varizes. E para algumas pessoas, isso atrapalha bastante, porque tornam um impedimento para vestir um maiô ou um biquíni, ou mesmo um short ou uma bermuda. Nesse vídeo vou esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre varizes. O que são varizes? Por que elas aparecem? Quais os tipos de varizes? Quais os sintomas e as complicações que podem ocorrer para quem tem varizes? Quais os tratamentos e como prevenir as varizes? Então, se você tem varizes, vale a pena assistir até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você tem varizes? Convive bem com elas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. O que são varizes? Primeiro tem que falar das veias. O coração bombeia o sangue pelas artérias e as veias trazem o sangue de volta ao coração. E para que o sangue retorne ao coração, as veias das pernas não agem sozinhas. Os músculos das pernas, das panturrilhas, devem trabalhar em conjunto com as veias para impedir que o sangue fique represado lá embaixo. Então, as veias têm válvulas dentro delas, que são como portas que abrem e fecham para manter o fluxo fluindo em direção ao coração. As varizes são causadas por válvulas fracas, incompetentes, dentro das veias, que fazem com que o sangue flua para trás e se acumule nas pernas, ao invés de retornar ao coração. Com as válvulas incompetentes, as veias se tornam contorcidas, dilatadas, dando aquele aspecto característico das varizes. Qualquer veia superficial pode tornar-se varicosa, mas as veias mais afetadas são das pernas, porque ficar ereto e andar de pé aumenta a pressão das veias na parte inferior do corpo. Uma curiosidade aqui, os animais quadrúpedes não têm varizes. Quais são os tipos de varizes? 3 tipos de varizes. Varizes tronculares, que são as maiores, muito contorcidas, dilatadas, como se fossem troncos de árvores. Esse é o tipo mais perigoso, pois aumenta riscos de coágulo no interior das veias, podendo causar trombose venosa profunda e flebites. O segundo tipo de varizes são as varizes reticulares, são aquelas que têm menos de 4 milímetros e têm uma coloração azulada ou esverdeada. E também podem dar complicações como sangramento. E o terceiro tipo, os vasinhos ou aranhas vasculares, têm uma cor avermelhada e o tamanho menor. E como o nome diz, tem aspecto semelhante a teias de aranhas e causam preocupação estética, que faz com que a mulher evite as saias ou o homem não use bermuda. Quais são os sintomas das varizes? Algumas pessoas não sentem dor mesmo tendo varizes. Na verdade, as varizes começam muito antes dos sintomas. Elas veem as veias roxas, azuis nas pernas, torcidas, salientes, mas para ela é só estético. Mas outras pessoas têm sintomas dolorosos, uma sensação de perna pesada, ardor, latejamento, especialmente no final do dia. Pode ter câimbras ou inchaço nas pernas, tornozelos e pés. E esse inchaço pode piorar ao ficar muito tempo sentado ou muito tempo de pé. Coceira ao redor das veias, mudança de cor de pele, pode ser mais escura, a dermatite ocre, que por causa do extravasamento da hemoglobina das veias para a pele, provoca uma irritação da pele e tatua a pele. Descoloração da pele ao redor de uma veia varicosa, feridas nas pernas, erupções na pele, dificuldade de cicatrização das feridas. E por que se formam as varizes? Quais as causas? Primeira, disparado, é o fator genético. Se um dos pais tiver varizes, o risco do filho ter é de 80%. Outro fator importante é a idade. O envelhecimento causa desgastes nas válvulas das veias, formando as varizes. Ser mulher. As mulheres são mais propensas a desenvolver a condição porque os hormônios femininos tendem a relaxar as paredes das veias. Além disso, pílulas anticoncepcionais, a gravidez, menopausa, terapia de reposição hormonal, tudo isso ajuda a causar varizes.
Obesidade, porque estar acima do peso aumenta a pressão nas veias e faz estourar as válvulas das veias. E a obesidade sobrecarrega todo o sistema cardiovascular, não apenas as veias das pernas. Ficar de pé ou sentado por longos períodos de tempo, seu sangue não flui tão bem se você estiver na mesma posição por longos períodos. A altura, um estudo da Universidade de Stanford descobriu que quanto mais alta a pessoa, maior o risco de ter varizes. E quais são as complicações que as varizes podem causar? A mais temida de todas, sem dúvida nenhuma, é a trombose venosa profunda. E realmente, uma TVP é uma condição séria, onde há coágulos sanguíneos nas veias profundas. Quem tem varizes, especialmente as tronculares, tem um risco aumentado de trombose venosa profunda. Aumenta o risco em cerca de 5 vezes. E quais os sintomas de trombose venosa profunda para você ficar atento? A maioria das pessoas vai sentir que tem algo estranho na perna. Às vezes parece uma dor muscular. Vai ter inchaço em uma das pernas, a panturrilha fica empastada, dor ou sensibilidade na perna, que pode só acontecer quando você fica de pé ou quando caminha. A perna pode estar mais quente do que o normal, a pele pode ficar mais vermelha ou descolorida, e as veias superficiais podem ficar maiores do que o normal. E vale a pena alertar que uma trombose venosa profunda aumenta o risco de tromboembolismo pulmonar, onde o coágulo se desprende da perna e chega até o pulmão, causando taquicardia, falta de ar, sudorese, dor no peito, e é muito grave e pode levar à morte. A outra complicação frequente das varizes é o sangramento. Ocasionalmente, as veias muito próximas da pele podem se romper e estourar. Isso geralmente pode causar sangramentos pequenos. E se acontecer isso, pressione o vasinho com força durante alguns minutos até estancar e, se não parar, procure um pronto-socorro. E outra complicação mais comum em quem tem insuficiência venosa há muitos anos são as úlceras. E as úlceras normalmente são dolorosas e podem se formar na pele perto das varizes, particularmente nos tornozelos. Uma mancha descolorida na pele geralmente começa antes da formação da úlcera. Se você perceber essa mancha, procure um cirurgião vascular antes que forme a úlcera. Como prevenir as varizes? Você pode prevenir varizes? Mesmo que sua genética seja musculosa, há coisas que você pode fazer para evitá-las. Manter um peso saudável. Se você está com sobrepeso ou obeso, perca peso. Perder peso reduz aquela pressão excessiva nas veias das pernas e pés. Se mexa. Evite ficar sentado ou em pé por longos períodos, para estimular o fluxo sanguíneo. Evite sapatos de salto alto. Usar salto alto por períodos longos podem dificultar a circulação da perna. Sapatos baixos são melhores, visto que melhoram o tônus muscular da panturrilha. Coloque suas pernas para cima se tiver dor ou ficarem inchadas. Manter as pernas elevadas por meia hora por dia pode fazer com que o sangue tenha seu fluxo normal para o coração. Use meias elásticas de média compressão se for ficar muito tempo de pé, como cirurgiões. As meias colocam pressão suficiente nas pernas para que o sangue possa fluir mais facilmente para o coração e também diminuir inchaço. E qual o tratamento para as varizes? Tudo que eu acabei de falar, exercício físico, elevação das pernas, uso de meia de compressão, podem aliviar a dor das varizes e evitam que elas piorem. Mas sabia que antigamente, na Roma antiga, o tratamento consistia em derrubar óleo quente sobre as varizes para fazer que elas desaparecessem? Imagine a dor e o tamanho da cicatriz. Hoje, ainda bem, temos diversos tipos de tratamentos menos dolorosos e mais eficazes. Temos os remédios e cremes que são mais para melhorar sintomas do peso, inchaço e até reduzir o aparecimento das úlceras. Esses medicamentos ajudam a aumentar o tônus venoso e diminuir a dilatação das veias, melhorando a circulação venosa. Os principais são esperidina e diosmina. A esperidina e a diosmina são flavonoides, derivados das frutas cítricas, limão, laranja. Podem ajudar as veias a funcionarem melhor, mas claro que não vão melhorar as válvulas defeituosas. E também reduz a inflamação. Serve para tratamento das hemorroidas e tem que ser prescrita pelo seu médico, visto que aumenta o sangramento, então antes de uma cirurgia é importante suspender. Hidrosmina, também um outro flavonoide, mas sintético, melhora inchaço e a sensação de dor e peso, sendo que o efeito colateral mais comum é a dor de estômago. E a castanha da Índia também tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, reduz aquele inchaço, serve para hemorroidas
Ela também tem ação venotônica, aumentando o tônus venoso, que ajuda na circulação do sangue e também diminui a fragilidade e permeabilidade capilar. A castanha da Índia pode ser consumida em cápsulas, que também deve ser ingerida conforme a orientação médica. Já para aquele tratamento de vasinhos que incomodam, temos o tratamento com espuma, onde o oxigênio comprimido e o polidocanol, que é um agente químico, é injetado no vasinho superficial. Pode ser feito até no consultório do angiologista. Temos a escleroterapia com glicose, onde o médico aplica glicose dentro das microvarizes, e a escleroterapia a laser, também para vasinhos pequenos. O laser age convertendo a energia luminosa em energia térmica, destruindo o vasinho com efeito praticamente instantâneo. Já para as varizes maiores, temos a cirurgia convencional, que é utilizada há mais de um século com segurança e eficácia. O cirurgião vascular vai fazer pequenos cortes na pele, onde ele consegue extrair as veias doentes, e a retirada da veia doente, por exemplo, a safena, não afeta em nada a circulação sanguínea, já que aquelas veias são doentes e não cumprem mais sua função. E também temos a ablação por radiofrequência ou por laser. Também são cirurgias minimamente invasivas, onde o médico introduz o catéter e queima a parede interna da veia defeituosa por meio do laser ou da radiofrequência. O sistema possui energia suficiente para fechar as veias, tratando-as, selando-as e redirecionando o fluxo sanguíneo para as outras que estão saudáveis. E importante, se você tem varizes que lhe incomodam, procure um angiologista. Ele é o especialista que vai direcionar qual caminho você vai seguir. Mesmo que você tenha feito cirurgia, as varizes podem retornar. Cerca de 20% dos casos, a doença retorna nos próximos 3 anos. Por isso é tão importante a prevenção, fazer atividade física, fortalecer a panturrilha, que é a força amiga que empurra o sangue para cima, usar meia elástica, que ela aperta alguns pontos e melhora o retorno venoso ao coração, além de reduzir a dor e inchaço. Perder peso, se você está acima do peso. E também corte cigarro, porque o cigarro faz um mal danado para a circulação. Coma direito, especialmente mais frutas cítricas, que naturalmente contêm hesperidina e diosmina, que melhoram o tônus das suas veias, além de terem vitamina C, que também ajuda na fragilidade capilar. Cuide de si mesmo, pois isso ajuda não só na sua autoestima, usando a roupa que você quiser, frequentando o lugar que você desejar, mas também na sua saúde como um todo. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 5 segredos para ter uma vida longa com mais saúde. E o vídeo 10 sinais que seu fígado está intoxicado e os chás mais perigosos para a sua saúde. Meu nome é André Wambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.